Você já percebeu que muitas vezes não é a perda que nos destrói, mas o apego ao que foi perdido? Nós sofremos, não apenas porque algo acabou, mas porque não aceitamos que acabou. O estoicismo ensina que o sofrimento nasce quando tentamos controlar aquilo que nunca esteve sob nosso controle. Epícteto dizia: não tente fazer com que os acontecimentos aconteçam como você deseja. Deseje que eles aconteçam como acontecem, e sua vida será tranquila. Mas o que isso realmente significa? Significa que grande parte da nossa dor não vem do que acontece, mas do que esperamos que aconteça. Criamos planos, expectativas, apegos, e quando a vida segue um caminho diferente do que imaginamos, interpretamos isso como injustiça, fracasso, castigo. Dentro da filosofia espírita, o apego excessivo também é visto como uma das principais causas do sofrimento humano. Allan Kardec ensina que tudo aquilo que é material é temporário. Situações passam, pessoas mudam, corpos envelhecem, mas ainda assim, tentamos transformar o transitório em permanente. Queremos que momentos durem para sempre, que pessoas nunca partam, que nada mude. Mas mudar é parte da própria vida. Marco Aurélio escreveu: tudo o que existe está em constante transformação, e talvez o sofrimento surja exatamente quando tentamos impedir esse fluxo natural. Segurar o que precisa ir, manter o que precisa mudar, controlar o que precisa seguir. Desapegar não significa deixar de amar. Significa amar sem tentar possuir. Significa viver sabendo que tudo é empréstimo. Nada é realmente nosso. Nem o tempo, nem as pessoas, nem as experiências. Sócrates acreditava que a verdadeira liberdade nasce quando deixamos de depender do mundo externo para manter nossa paz interior. Porque quando sua felicidade depende de algo fora de você, ela está sempre em risco, sempre vulnerável, sempre temporária. Friedrich Nietzsche disse: aquilo que você possui acaba possuindo você. Talvez o desapego não seja sobre perder, mas sobre se libertar da necessidade de que tudo aconteça como você quer, de que todos permaneçam como você precisa, de que a vida siga exatamente o plano que você imaginou, porque no fim, o sofrimento pode até vir da perda, mas a dor prolongada quase sempre vem do apego. Se essa reflexão fez sentido para você, inscreva-se no canal Quando os Filósofos Sussurram, porque às vezes, para encontrar a paz, é preciso aprender a deixar ir. No vídeo anterior, nós falamos sobre como o apego pode transformar perdas naturais da vida em sofrimentos prolongados. Mas agora surge a pergunta mais difícil: se desapegar é tão importante, por que é tão doloroso? Porque o apego cria a ilusão de segurança. Nós acreditamos que, se aquela pessoa ficar, se aquela situação continuar, se aquele plano funcionar, então estaremos bem, então estaremos em paz. Mas essa paz fica condicionada, dependente, frágil. Epícteto ensinava que quando você se apega a algo que não controla, você entrega a sua tranquilidade a esse algo. E isso inclui pessoas, resultados, expectativas, opiniões. Dentro da filosofia espírita, esse tipo de dependência emocional também é compreendido como um dos vínculos que mais aprisionam o espírito. Allan Kardec explica que quanto maior o apego às coisas transitórias, maior a dificuldade de lidar com as mudanças inevitáveis da vida. Porque tudo aquilo que começa em algum momento termina. Tudo aquilo que chega, um dia parte. E tentar impedir isso é lutar contra a própria natureza da existência. Marco Aurélio escreveu: receba sem orgulho, deixe ir sem apego. Mas deixar ir não é esquecer, não é fingir que não existiu, não é apagar o que foi importante. É aceitar que fez parte de um capítulo, mas não define toda a sua história. Sócrates acreditava que a verdadeira liberdade nasce quando deixamos de depender do mundo externo para manter nossa paz interior. Porque quando sua felicidade depende de algo fora de você, ela está sempre em risco, sempre vulnerável, sempre temporária. Friedrich Nietzsche disse: aquilo que você possui acaba possuindo você. Talvez o desapego não seja sobre perder,
mas sobre se libertar da necessidade de que tudo aconteça como você quer, de que todos permaneçam como você precisa, de que a vida siga exatamente o plano que você imaginou, porque no fim, o sofrimento pode até vir da perda, mas a dor prolongada quase sempre vem do apego. Até aqui, você entendeu algo essencial. O apego prolonga a dor, a resistência intensifica o sofrimento, e tentar controlar o que é transitório gera angústia. Mas agora vem a pergunta decisiva: como desapegar? Na prática, porque falar sobre desapego é fácil. Difícil é aplicar quando o coração ainda dói. O primeiro passo não é afastar a pessoa, não é apagar fotos, não é bloquear memórias. O primeiro passo é interno. É aceitar que você não controla tudo. Epícteto ensinava que existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Desapegar começa quando você identifica claramente o que está sob meu controle e o que nunca esteve. Você controla suas atitudes, sua postura, seu caráter, mas você não controla o sentimento do outro, a decisão do outro, o tempo das coisas. Enquanto você insistir em controlar o que não depende de você, a dor continuará. O segundo passo é ressignificar. Dentro da visão espírita, nada acontece sem utilidade para o crescimento da alma. Allan Kardec ensina que as experiências, inclusive as perdas, são oportunidades de aprendizado. Então pergunte-se: o que essa experiência está me ensinando? Fortaleza? Autonomia emocional? Amor próprio? Quando você transforma a perda em aprendizado, ela deixa de ser apenas dor. Ela se torna evolução. O terceiro passo é soltar mentalmente. Marco Aurélio lembrava constantemente a si mesmo: tudo o que você ama é mortal, não para gerar tristeza, mas para gerar consciência. Quando você entende que tudo é temporário, passa a valorizar sem se prender, passa a amar sem tentar congelar o momento, passa a viver sabendo que cada capítulo tem seu tempo. Desapegar não significa deixar de amar, significa amar com liberdade. Sócrates defendia que o autoconhecimento é o caminho para a verdadeira liberdade. E talvez o desapego revele algo importante: medo de ficar só, medo de não ser suficiente, medo de perder o controle. Desapegar também é enfrentar esses medos. É perceber que sua paz não pode depender de algo externo. Friedrich Nietzsche disse: aquilo que você possui acaba possuindo você. Talvez o desapego não seja sobre perder, mas sobre se libertar da necessidade de que tudo aconteça como você quer, de que todos permaneçam como você precisa, de que a vida siga exatamente o plano que você imaginou, porque no fim, o sofrimento pode até vir da perda, mas a dor prolongada quase sempre vem do apego. Tanto